Graças a Deus. Irmãos, um texto maravilhoso, né? Um texto glorioso, que de forma profética aponta para o Senhor Jesus Cristo, né? Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Né? Sião e Jerusalém, com o passar do tempo, acabaram se fundindo numa mesma ideia. Né? Então, filha de Sião, filha de Jerusalém, fala dos filhos de Deus, fala do povo de Deus. Né? É uma forma de se falar a respeito do povo de Deus. E a ordem é que alegra-te, né? Alegra-te muito, ó filha de Sião, filha de Jerusalém, porque o teu rei virá-te justo, salvador, pobre e montado em um jumentinho. Então, olha, rei, justo, salvador, pobre e montado em um jumento. Então, isto aponta para o Senhor Jesus. Na verdade, esta profecia se cumpriu 500 anos, mais ou menos, depois, lá em Mateus, no capítulo 21 de Mateus. Nós vamos se cumprir esta passagem. Mateus 21, no versículo 1. Meu Deus do céu, minha Bíblia não tem Mateus. Está aqui. Diz aqui, ó, capítulo 21. Quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo: ide à aldeia que está de fronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela, desprendei-a e trazei-mos. Se alguém vos disser alguma coisa, dizeis: o Senhor há de mistério, e logo os enviará. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem manso e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Então o texto continua dizendo que eles colocaram Jesus sobre o jumento e foram cortando ramos nas estradas, e jogaram roupa, jogaram à frente e louvavam e gritavam, dizendo: bendito, né? É o que vem em nome do Senhor, bendito, filho de Davi, hosana nas alturas, né? E a cidade toda se alvoroçou. Então você vê aqui o cumprimento desta palavra, né? Esta palavra que, de forma muito clara, ela fala, aponta para a pessoa de Cristo, né? E tem alguns pontos aqui. Eu estava meditando novamente nesta palavra, porque eu já meditei uma vez nesta palavra, e tem alguns pontos que eu acho que mexeram muito com o meu coração. Então você vê aqui no texto que ele diz: alegra-te, filha de Sião, alegra-te, filha de Jerusalém, e o teu rei virá-te justo e salvador, pobre, né? Pobre, assentado num jumentinho, né? Pobre. Você vê que coisa tremenda, né? Jesus, o rei, a Bíblia diz que ele estava na sua glória, se esvaziou de si mesmo, e agora ele se faz homem, né? Agora, como homem, ele não nasce nos palácios, ele não nasce com nenhum requinte, não, ele nasce numa cidade, em Belém, para se cumprir o que estava escrito. Não achou lugar, nenhuma estalagem. O único lugar que se achou para Jesus foi numa manjedoura, né, junto aos animais, ali no estábulo. E ali a Bíblia diz que ele foi
envolto em alguns panos. É interessante, né, que ele veio pobre. Quando foi apresentado no templo, ele foi oferecido, como era conforme tinham que cumprir a lei, né, oferecer a criança no templo, e tinha uma oferta, né, e eles ofertaram alguns pombinhos, né, que era a menor oferta que tinha. Isto é sinal que eles não tinham posses, né? Sinal que eles não tinham nenhum bem material. Era uma pessoa comum. Aliás, Isaías, no capítulo 53, 700 anos antes da manifestação em carne de Cristo, da encarnação de Cristo, Isaías 53, ele diz que não havia nele nenhuma formosura para que alguém olhando o desejasse. Era homem de dores, de trabalho. Era um homem comum, não é? Ele não veio com nenhuma pompa. Ele não veio pobre. É interessante a gente falar sobre isso porque a palavra de Deus ela não faz nenhuma relação aqui entre o evangelho e a riqueza material, não é? Que é tão buscada hoje, a prosperidade material, né? Não que isto não seja importante, né? Não que nós não possamos ganhar dinheiro, não é isso. Nós não estamos dizendo que ter dinheiro é pecado, mas não é a coisa principal, não é este o objetivo primeiro do evangelho, ao contrário, não é? A Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma. O que ele dará em troca dela, né? Essa semana eu vi na internet um testemunho, acredito que seja verdadeiro, não sei, mas de qualquer maneira foi um testemunho que na sua essência ela é muito importante para nós. Eu li que o presidente do Banco de Santander, em Portugal, acho que foi, ele morreu com esse advento aí do Covid-19, e a sua filha deu um pronunciamento dizendo: a nossa família, ela é milionária, e o meu pai morreu buscando o ar, tentando respirar o ar, que é uma coisa gratuita, e o dinheiro dele ficou todo aqui em casa. Então, que coisa interessante, né? Coisa interessante. Dinheiro, nesse momento, não serviu para nada, né? Não serviu para nada. Então, não é este o objetivo primeiro do Evangelho, porque o Evangelho diz que aonde está a riqueza do homem, ali está também o seu coração. Quem tem muito dinheiro, mas não tem Deus, este dinheiro só serve para a sua perdição, porque este dinheiro não vai glorificar o nome de Deus em coisa nenhuma, não é? Então, nós vemos que a prosperidade na Bíblia, ela é apresentada de uma maneira diferente. Nós vemos o exemplo, por exemplo, de José, né? José no Egito, que é um exemplo muito, muito bom para nós, porque ele era um escravo. O escravo não é dono de nada, o escravo não é dono das roupas que está vestindo, o escravo não possui coisa alguma além da sua vida, e mesmo assim a sua vida, ela pertence ao outro, que pode matá-lo a hora que ele quiser. Ele era escravo, mas a Bíblia diz que aonde ele colocava as suas mãos, Deus prosperava José. Deus prosperava José em todo lugar que ele colocava as suas mãos. José não tinha nada materialmente falando,
mas a Bíblia diz que ele era um homem próspero, porque Deus era na vida de José. Que coisa tremenda, a ponto de Potifar ver, conseguir entender, enxergar esta prosperidade na vida deste homem e colocá-lo como chefe de todas as suas coisas. Porque José, apesar de não ter dinheiro, não ter nenhum bem material, ele era uma pessoa próspera. Uma prosperidade que você não pode alcançar através de uma faculdade, é uma prosperidade que você não pode alcançar através de um bom emprego, é uma prosperidade que não vem através da política, não vem através da herança, não vem através de coisa alguma, a não ser da presença de Deus em nossa vida. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor. Não é? Ele nos deu muito mais além do simples material, né? Simples material. Ele nos deu da sua graça. Ele nos deu do seu poder. O homem pode estudar a vida inteira numa faculdade, mas ainda não se descobriu a vacina ou o remédio para muitas enfermidades. Mas Jesus nos garante que se nós tivermos em seu nome, nós colocaremos as mãos sobre os enfermos e eles serão curados no nome de Jesus. Esta é a palavra do Senhor. Esta mensagem, não é? Esta mensagem que nós não podemos passar dificuldade. Esta mensagem que o crente, ele não pode ficar doente, que ele não pode faltar dinheiro. Esses pregadores desse tipo de mensagem que nós não podemos chamar de evangelho, mas uma mensagem antropocêntrica, uma mensagem voltada somente para o próprio homem, para uma autoajuda, mas não é uma ajuda do alto. Este evangelho visa preparar uma igreja para ficar na terra, para morar aqui na terra, porque ela só promete coisas materiais, né? Só coisas que nós podemos comprar com o dinheiro. O dinheiro é bom, mas quando ele está no bolso, o dinheiro ele é muito bom quando ele está no bolso, mas o dinheiro não pode estar no coração do homem, né? Deus tem coisa muito melhor preparada para mim e para você. 1 Coríntios, capítulo 2 e versículo 9, diz que aquilo que Deus preparou para nós e para os nossos filhos ainda não subiu ao coração do homem, os seus olhos não viram, os seus ouvidos não perceberam. É o que Deus tem preparado para nós e para os nossos filhos. Louvado seja o nome de Jesus. Oh, glória! Dinheiro nós não conquistamos através do evangelho, não é? Mas através do trabalho. Dinheiro nós conquistamos não é através de barganhas com Deus. Ó, Senhor, eu vou te dar tanto e o Senhor me devolve tanto. Não. Dinheiro nós não conquistamos assim, nós conquistamos trabalhando, nós conquistamos sendo fiéis a Deus, conquistamos fazendo uma boa administração daquilo que Deus nos concede. Louvado seja o nome de Jesus, louvado seja o nome de Jesus. Deus tem valores maiores. Não, tem gente que ainda não conseguiu compreender o valor, o privilégio daquele que aceita Jesus Cristo como Senhor da sua vida e tem agora pela capacitação do Espírito Santo a compreensão da sua vontade, da sua palavra, através da leitura da Bíblia, através da oração, através de uma consagração a Deus. Deus, Ele nos renova, nós entramos
na presença de Deus, angustiados, e Deus, Ele é refúgio, Ele nos tira a nossa angústia, Ele nos traz conforto, Ele nos traz renovo, Ele nos traz a sua bênção, Ele nos fortalece a nossa fé, Ele nos enche de esperança, através de um louvor, através de um hino da harpa, através da palavra pregada, através de uma oração. Deus renova a vida de cada um de nós. Isto é uma riqueza, isto é uma riqueza verdadeira, a presença de Deus em nossa vida. Louvado seja o nome de Jesus. Pobre, 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 não se apegou em nada deste mundo, como Paulo. Olha o que Paulo escreve aqui a Timóteo, 1 Timóteo no capítulo de número 6, todos conhecem esse texto, 1 Timóteo, no capítulo de número 6, olha o que está escrito aqui, louvado seja o nome de Jesus, a partir do versículo 3, olha o que está escrito aqui: se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo, nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais, mas é grande o ganho, mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e é manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, homem de Deus, foge destas coisas. Olha que coisa tremenda. Pobre, num jumentinho, né? Entrou num jumentinho. Oh, glória! Como é interessante, como que o evangelho, ele está na contramão do mundo. O evangelho é novidade de vida. Por isso que nós não podemos chamar esta mensagem de prosperidade de evangelho. Essa mensagem que prega que nós não podemos passar por dificuldades, por enfermidades, de evangelho, porque evangelho, ele está na contramão deste pensamento do homem, está na contramão. Jesus entrou na cidade montado em um jumentinho. Era comum alguém imaginar que um rei, ele vai entrar na cidade sentado numa carruagem, cheio de adereços, num cavalo branco. É natural que se imaginasse isso. Aliás, é o que muitos ainda esperam até hoje, um Jesus que vem num cavalo branco com uma espada na mão para destruir os seus inimigos, e não aceitaram, não entenderam a mensagem do meigo nazareno que veio pobre, sentado em um jumentinho, né? Contrariando todas as expectativas dos homens, né? Normalmente é assim. Normalmente é assim. Normalmente é assim. Jesus está sempre contrariando as nossas expectativas. Porque
Ele diz, se você quiser ser grande, então você tem que ser pequeno. Se você quer ganhar, então você tem que perder. Se você quer ter vida, então você precisa morrer para este mundo. Tudo é diferente. Se está sendo perseguido, não fica triste, mas alegrai-vos, exultai-vos, porque grande é o vosso galardão. Quem que fica feliz quando está sendo perseguido? Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 3, ele diz, se eu vou me gloriar em alguma coisa, eu vou me gloriar nisto, nas minhas tribulações. Quem que dá glória na tribulação? Quem que consegue dar glória a Deus na tribulação? Isso não é normal. Isto não é natural ao pensamento do homem. Isto não é natural, né? Amar o inimigo, orar por quem te maldiz, abençoar aquele que te persegue, dar glória a Deus quando estão te apedrejando, quando estão falando mal de você. Quem que entende esta mensagem? Esta mensagem está na contramão desta mensagem antropocêntrica, que tem o homem como centro da mensagem. Não é a mensagem de Cristo. Paulo entendia isso. Paulo, ele compreendia isso, porque eu sei que as tribulações é que vão me trazer a paciência, traduzido também como perseverança, né? Esta perseverança que vai me trazer a experiência, a esperança. A esperança não traz confusão, porque o amor de Deus já está derramado em nossos corações. Romanos 5, do 3 ao 5. Ele entendeu isso. Ele não se apegou também em coisa alguma. Ele sabia. Ele disse também que aos Romanos, no capítulo 8, versículo 18, me fala a memória, ele disse, eu tenho por certo isto mesmo, que as aflições desta vida não há de se comparar com a glória que naquele dia há de ser revelada. Paulo estava com o seu olhar na glória. Paulo estava com o seu olhar na esperança do Evangelho, que é a vinda do Senhor Jesus Cristo na sua glória, para nos transformar os nossos corpos corruptíveis, aquilo que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, para que possamos estar com Ele para todos sempre. Louvado seja o nome de Jesus. Entrou num jumentinho, ele não entrou num cavalo branco, não entrou numa carruagem, não. Ele entrou num jumentinho. Louvado seja o nome de Jesus. O rei, é o que o texto diz aqui, o teu rei, ele é o teu rei, ele é o meu rei, ele é o rei. Não somente o rei, mas o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Muitos reinos já passaram, muitos reis já morreram, mas ele é um rei que permanece para todos sempre. Ele é o rei dos reis. Ele não é um rei qualquer, ele é o rei dos reis. Este rei dos reis. Ele não veio com glória, com pompa, ele veio num jumentinho. Louvado seja Deus. Demonstração de humildade. De humildade. Se você quer ser humilde, se você quer ser exaltado, né? Não tem outro caminho senão pela humildade. Jesus, ele nos dá um exemplo disto. Provérbios 15, 33 diz que adiante da honra vai a humildade. Louvado seja o nome de Jesus. Tem gente que recebe qualquer coisa e já começa a se exaltar. É natural do homem isso. Quando ele alcança alguma coisa, conquista alguma coisa, ele se exaltar, ele começar a olhar os outros de cima para baixo. Quando
Paulo nos ensina, escrevendo aos Filipenses, que nós temos que fazer justamente ao contrário. Considerar o outro como melhor do que nós. Jesus deu o maior exemplo disso. Lá em Filipenses, no capítulo 2, do versículo 5, tem um texto maravilhoso. No versículo 5 lá diz que, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que não teve por usurpação ser igual a Deus, né? Mas ele se esvaziou de si mesmo, né? Ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus, todo joelho que está no céu, na terra, ou debaixo da terra, se dobre e confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Oh glória, oh glória. Quer ser exaltado? Quer receber exaltação? Seja humilde, seja humilde. Adiante da honra vai a humildade. Humildade e canja de galinha não faz mal para ninguém. Se você quer ser abençoado, aprenda a ser humilde, porque Ele, o Rei, deu este exemplo para nós. Ele é o Rei, né? O Rei, o teu Rei, está aqui no texto que nós demos. O teu Rei, oh glória, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu Rei, oh glória, Ele é o teu Rei, Ele é o meu Rei. Rei fala de domínio, Rei fala de domínio, Rei fala de controle, né? Ele não pode estar como estava ali numa manjedoura, ele não pode estar ali em algum cantinho perdido na casa, né? Tem muita gente que diz que tem Jesus, mas Jesus não está no lugar de destaque. Jesus não tem domínio sobre a vida dele. Ele diz que tem Jesus, que conhece Jesus desde pequeno, mas Jesus não tem o controle sobre a vida dele. Outro tem. É dominado pelo vício, é dominado pelo engano, é dominado pela lascívia, é dominado por sentimentos outros que não vêm do trono. Então, quando nós falamos de rei, nós dizemos de alguém que está no controle. Louvado seja o nome de Jesus. Nós éramos do mundo, nós éramos treva, nós estávamos no mundo fazendo a vontade do príncipe deste mundo, mas quando entronizamos o rei, então não existe mais lugar para estas coisas, não existe mais lugar para mentira, não existe mais lugar para coisas que nós fazíamos no passado. Nós temos que colocar Jesus como o verdadeiro rei. Rei tem um trono, e o trono tem que estar no nosso coração, porque aonde está o coração do homem, ali está o seu tesouro. Jesus tem que ter um trono, tem que estar entronizado. E muitas vezes nós fazemos diferente, nós colocamos outra pessoa no trono. Nós colocamos outras coisas neste trono. Tem gente que troca Jesus até por uma namorada. Eu conheci, infelizmente, pessoas que tiraram a sua própria vida porque desfez o namoro. Pessoas que deixam a casa de Deus, deixam a presença de Deus, por causa de mulher, por causa de esposo. Irmãos, Ele, somente Ele, pode reinar nas nossas vidas. Ele é o Rei. Ele é o Rei. Ele é o Rei. Ele tem que ser o Rei. Ele tem que estar sentado no trono
dentro do meu e do teu coração. Se ele não está ainda, convide ele para estar não mais em algum canto da casa, mas num lugar de destaque na sua vida, porque ele é o rei. E a Bíblia diz aqui que é um rei justo, justo, a justiça. Este é um rei de justiça. Glória a Deus. Isto fala da retidão que Jesus espera que este evangelho ele manifeste na minha e na tua vida. Não adianta nós irmos para a casa de Deus, não adianta nós dissermos que temos Jesus e continuarmos enganando, mentindo, fazendo coisas que não são corretas. Este evangelho, ele tem que ter o poder para nos constranger. Paulo disse que nós éramos roubadores, mentirosos, trapaceiros, andávamos em trevas, mas o Senhor Jesus nos resgatou e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. O salmista, no Salmo 40, diz que o Senhor nos tirou de um charco horrível, um lamaçal de pecado, e nos colocou os nossos pés, firmou os nossos passos sobre a rocha. Oh glória, oh glória, oh glória, colocou um novo cântico na nossa boca. Irmão, este evangelho, ele tem que ter poder para nos constranger a mudar os nossos caminhos. Se Jesus ele está entronizado, nós somos confrontados todos os dias. Nós não pregamos um evangelho que não faz efeito. Nós não pregamos um evangelho que não faz diferença, não. Nós somos confrontados. Isto não é uma mensagem para agir como se fosse um ópio. Não. Eu estou aqui nessa vida e eu não tenho esperança nesse mundo, então eu vou crer na Bíblia, porque a Bíblia fala de céu, fala que o pobre... Não é nada disso, não. Quando nós aceitamos Jesus, nós somos confrontados por esta palavra. Isaías, no capítulo 6, quando ele entra no templo e ele tem a visão do trono de Deus, a primeira coisa que ele faz quando ele olha para a glória de Deus é dizer: ai de mim, sou um homem de lábios impuros, vivo no meio de um povo de impuros lábios e vi o rei. Ai de mim! Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, quando nós olhamos para este evangelho genuíno, nós precisamos ser constrangidos, confrontados e constrangidos por este amor manifesto na palavra de Deus, e sermos mudados pelo poder deste evangelho. Louvado seja o nome de Jesus. Porque no céu não adianta ter dinheiro, não adianta ter coisa nenhuma. No céu não entra pecado. No céu não entra de qualquer maneira. No céu só entramos se estivermos debaixo da aliança de Cristo, feita pelo seu próprio sangue na cruz do Calvário. Você pode ter talento, você pode ter até dons espirituais, mas se você não for transformado por esta palavra, você não pode entrar no céu. Deus não está olhando para o teu talento, Deus não está olhando para as tuas riquezas, Deus não está olhando para nada disso. Deus, ele olha para o teu caráter. Deus, ele quer transformar a minha e a tua vida. Paulo escreveu aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, e versículo 17, diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém,
e eis que o teu rei virá-te justo Amém. e salvador. Amém. Oh glória, oh glória. Não existe nada mais importante e valioso do que isto. A salvação, que é de graça. É de graça. Não vem de dons, não vem de vós. A Bíblia diz que isto é pela graça de Deus. É pela graça. Não vem de vós para que ninguém se glorie, mas é pela graça dele. Mas não foi de graça. É de graça, mas não foi de graça. Foi pago um alto preço. Não é uma graça barata, não. Foi pago um alto preço. Por isso, nós precisamos nos deixar ser tomados, realmente ser cheios desta presença gloriosa do Espírito Santo de Deus, para que possamos entender o valor desta graça, o valor desta tão grande salvação que Jesus, ele nos traz. Diz aqui o texto, para encerrar, diz o texto aqui: alegra-te muito, exulta, né? Bom, isto é fruto do Espírito Santo. Para encerrar esse texto, olha o que está escrito aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo de número 22. O fruto do Espírito: caridade, o amor, gozo, alegria, paz. Meu irmão, essas três virtudes deste fruto, não fala frutos, fala fruto. Então, estas três virtudes deste fruto tem uma ligação direta com Deus. Irmão, só pode ter esta paz se Deus estiver na tua vida. O mundo, ele também tem uma paz. Mas Jesus diz, mas a minha paz não é como a paz que o mundo dá. A paz, esta paz que é incircunstancial, esta paz que não depende de alguma coisa externa, esta paz depende somente de uma coisa: o Senhor Jesus está entronizado no teu coração. O Espírito Santo de Deus ser quem guia os teus caminhos. Então você pode ter esta paz, este gozo, esta alegria e este amor caridade, somente pela presença de Deus. E ele continua dizendo a respeito da longanimidade, a benignidade e a bondade. Isto tem relação com o teu próximo. Com o teu próximo. Você ser longânimo, benigno, bom para com o outro. A longanimidade, a palavra longanimidade vem de um termo grego macrotomos, significa distanciar o juízo. Alguém que consegue contar até 10 antes de responder uma palavra ruim ou de agir de forma má, mas pedir graça a Deus, agir com longanimidade com o teu próximo. Isto é fruto do Espírito. Isto é uma virtude que só quem tem esta presença. A fé, a mansidão e a temperança, isto é uma relação com você mesmo. Aquele que é manso, aquele que tem domínio próprio, que ele consegue controlar os seus desejos. Irmão, somente a presença do Espírito Santo. Somente a presença do Espírito Santo. Nós podemos frutificar desta maneira. Efésios, que é um livro após este, no capítulo de número 5, versículo 18, diz aqui: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Espírito com letra maiúscula, Espírito Santo. Não vos embriagueis com o vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo.
E não é você pegar uma canequinha e pegar lá o Espírito Santo e encher, aí esvazia um pouquinho, você enche de novo, não. A ideia aqui no grego é de você estar sempre cheio, sempre transbordando do Espírito Santo, né? Enchei-vos do Espírito Santo. Olha no versículo 19, como que nós identificamos uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. Tem gente que acha que ser cheio do Espírito Santo é só pular no pé só, falar língua estranha. Não é só isso, não. Isso é uma manifestação de alguém que pode estar cheio do Espírito Santo. Mas olha no versículo 19, diz aqui, falando entre vós, salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor. Olha, aquele que é cheio do Espírito Santo, ele é falando, não é falar, é falando. Isso é um processo contínuo. Quem é cheio do Espírito Santo, ele vive cantando, vive salmodiando, vive louvando o nome do Senhor. Ele não se ajunta em rodas para ficar fofocando, ou maldizendo, ou mentindo. Não. Isso não é coisa de quem tem a presença de Deus. É lógico que nós pecamos, algumas vezes falamos aquilo que não deveríamos, falamos sem pensar, mas pedimos perdão a Deus. Vamos para os pés de Jesus, pedimos misericórdia, vamos orar. Mas aquele que é cheio do Espírito Santo, ele não faz disto uma prática de vida. A prática de vida dele é louvar, é salmodiar, é cantar o Senhor no seu coração. Versículo 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, glória! Ele entende que tudo é para a glória de Deus. Ele entende que tudo Deus está no controle. Ele entende que em todas as coisas existe uma oportunidade de nós louvarmos a Deus, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá-te justo e salvador, pobre, montado sobre um jumentinho, sobre um asninho, filho de uma jumenta. Oh, glória! Alegra-te, alegra-te. Não existe nada maior e nem melhor do que este privilégio que você tem de ter recebido este rei no teu coração. E se você não fez isso, faça isto. Receba este rei no teu coração. Isto não é uma promessa de prosperidade material, não é uma promessa de que você não vai ficar doente, não. É uma promessa de que aquele que é Rei dos Reis e Senhor do Senhor vai tomar conta da tua vida. E você sempre vai estar com Ele e ter realmente a vida e vida em abundância. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.